capítulo 28 do livro de Jó diz assim: Certamente a prata tem os seus mananciais e o ouro tem um lugar onde é refinado. O ferro se tira do pó e da pedra é fundido o cobre. As trevas ele pôs um termo e examina tudo com perfeição, procurando as pedras que há na escuridão e na sombra da morte. Abre um poço de mina longe dos homens, em lugares que o pé tinha esquecido, ficando pendentes longe dos homens, vagueiam de um lado para o outro. Da terra nasce o pão, mas debaixo dela estará revolvida como por fogo. Lugar a cujas pedras são safira, no seu pó há ouro. Esse caminho uma ave de rapina nunca conheceu, nem olho de abutre viu. Nunca ao pisar os animais ferozes, nem o leão feroz passou por ele. Na perdeneira ele põe a sua mão e transtorna os montes desde as suas raízes. Dos penhascos faz sair rios, e os seus olhos descobrem tudo o que há de precioso. Detém os rios no seu nascimento e faz sair à luz o que estava escondido. Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Não conhece o seu valor o homem, nem é achada ela na terra dos viventes. O abismo diz: não está em mim, e o mar também diz: nem comigo. Não será dado por ela ouro puro, nem o seu preço será a peso de prata. Ela não pode ser adquirida com o ouro de Ofir, nem com o ônix precioso, nem com a safira. O ouro e o cristal não se igualam a ela, nem poderá ser trocada por joias de ouro acrisolado. Nem a coral, nem a pérola se fará menção, porque o valor da sabedoria supera a dos rubis. Não se iguala a ela o topázio da Etiópia, nem com o ouro mais puro se pode comprar. De onde, pois, virá a sabedoria e onde está o lugar da inteligência? Porque encoberta está aos olhos de todo vivente, e a todas as aves do céu é oculta. O inferno e a morte disseram, sobre a sua fama ouvimos com os nossos ouvidos. Deus entende o caminho dela e ele conhece o seu lugar, porque ele olha até os confins da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e pôs as águas por medida, quando ele prescreveu leis para a chuva e os caminhos do relâmpago dos trovões, então ele a viu e a manifestou, estabeleceu-a e a esquadrinhou também. E disse ao homem: Eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. O capítulo 28 do livro de Jó vai falar sobre o temor ao Senhor e a genuína sabedoria. O que é temer a Deus? Temer a Deus é quando eu conheço a vontade de Deus. Quando eu conheço o que Deus quer de mim, qual é a sua vontade para a humanidade, qual é a sua vontade sobre a minha vida, nós temos temor ao Senhor. Porque eu não vou roubar se eu sei que eu vou desagradar a Deus. Eu não vou praticar adultério se eu sei que eu vou desagradar a Deus. Eu não vou blasfemar porque eu sei que vai desagradar a Deus. Eu não vou adorar ídolos porque eu sei que vai desagradar a Deus. Então, quando nós conhecemos os mandamentos, quando nós conhecemos as ordens que Deus nos dá para viver uma vida tranquila, isso requer de mim temor.
Porque oportunidades, elas sempre vêm no nosso caminho. Mas quando nós conhecemos a vontade de Deus, nós conhecemos o temor a Deus. Porque desagradar a Deus é combater contra nós mesmos. Quando nós desagradamos a Deus, nós nos ferimos. Quando nós desagradamos a Deus, nós nos destruímos. Porque a morte, ela não é só física, mas ela é espiritual. E quando há a morte espiritual, morte na alma, morte na mentalidade, não há vida. Porque a morte física, ela é o último estágio do ser humano. Quando nós pecamos contra Deus, nós morremos espiritualmente. E essa morte espiritual vem com a morte emocional. E depois ela desce de nível para a morte mental. E depois ela desce de nível para a morte física. Muitas pessoas, antes de cometerem um suicídio, antes de pensarem na morte, elas já passaram pelas essas 3 fases. Quando nós morremos espiritualmente, nós entendemos que Deus não está nos ouvindo. E por mais que nós pedimos as coisas, por mais que nós suplicamos o Senhor, Ele fecha os ouvidos para nos ouvir. E quando o Senhor fecha os ouvidos para nos ouvir e nada acontece, a nossa mente, ela começa a se frustrar. Ela começa a vir pensamentos negativos sobre nós mesmos, a culpa, a vergonha, a decepção. E quando esses sentimentos se tornam reais na nossa mente, elas movem as nossas emoções. E quando move as nossas emoções, nós enfraquecemos, porque não temos mais vontade de viver, porque não temos mais brilho em ter as coisas, em ter oportunidades, em ter coisas materiais, coisas espirituais. E aí vem a última fase, que é a morte física. E a morte física, ela se dá quando nós entendemos quem é o nosso Deus e o quanto o pecado, ele corrói a nossa alma. E praticar algum ato contra Deus nos torna distante de Deus. Jó, ele compreendia bem isso e por isso ele fala sobre a sabedoria. Quando nós temos a sabedoria, nós buscamos o conhecimento, nós buscamos compreender a palavra, nós buscamos compreender as coisas de Deus, nós buscamos compreender a vontade de Deus sobre nós e nós entendemos que o Senhor, Ele dá sabedoria para quem Ele quer, porque o Senhor é dono do ouro, da prata, da sabedoria, e a sabedoria, ela vale muito mais do que qualquer riqueza. Porque quando nós somos sábios, nós nos desviamos do pecado. Quando nós somos sábios, nós adquirimos o temor, e o temor é a maior sabedoria. E eu só tenho temor a Deus quando eu conheço a vontade de Deus, quando eu conheço os mandamentos do Senhor. E Jó, ele compreendia os mandamentos do Senhor. Por isso Jó, ele não blasfemou contra o Senhor. Por isso Jó compreendia que ele precisava passar por aquele processo. Por isso Jó, ele não ofendeu seus amigos, mas ele orou pelos seus amigos para que Deus pudesse abrir os olhos deles e ver que Jó era um escolhido do Senhor. Que você seja edificada, edificado com essa palavra. E que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.